Olá, meus queridos membros, tudo bem com vocês? Pessoal, eu recebi um convite para participar de um curso de extensão na Universidade Federal do Alagoas. O objetivo desse curso é treinar alguns candidatos para fazer o concurso da Secretaria Estadual de Alagoas, um concurso para professor do Estado de Alagoas. A professora que organizou esse projeto de extensão convidou alguns professores para resolver algumas provas de editais anteriores e eu fui convidado. Ela, inclusive, me indicou a prova e tudo mais. Então, a minha participação nesse curso é exatamente resolver as questões e comentá-las, mais ou menos como nós fazemos aqui. Esse curso é um curso específico, teve que fazer a inscrição, enfim, a depender de quando você estiver assistindo esse vídeo, de repente essa aula até já ocorreu. Mas já que eu ia preparar uma aula resolvendo essas questões, eu resolvi, por que não, gravar então alguns vídeos e trazer aqui para vocês, membros aqui da Universidade da Química. O número de membros tem aumentado, no presente momento temos 39 membros, mas eu conto com o apoio de vocês para aumentar o número de participantes desse projeto. Mas muito obrigado mesmo pela sua contribuição. Pessoal, como falei, essa daqui é uma prova, um edital para a Secretaria Estadual de Educação. É uma prova de múltipla escolha, temos um total de 32 questões. Eu vou resolver algumas nessa videoaula, outras numa próxima videoaula, e enfim, vou dividir em algumas partes, como eu sempre faço aqui com vocês. Se tiver algum candidato a essa prova, deixa aqui nos comentários. Se você conhece alguém que vai fazer essa prova, conhece alguém lá do estado de Alagoas, recomende ele ser membro aqui da Universidade da Química para ter acesso a esses comentários. Bom, galera, vamos lá. Eu dei uma olhada rápida na prova e eu considerei a prova até que bem tranquila, pelo menos as primeiras questões. Não resolvi toda, mas até o momento aqui eu considerei uma prova bem tranquila. Vamos lá, primeira questão. A água e o ácido sulfúrico, aliás, o ácido sulfídrico, são moléculas semelhantes porque o oxigênio e o enxofre pertencem à mesma família da tabela periódica. Ambas as moléculas apresentam duas ligações e geometria angular. Porém, as temperaturas de ebulição dessas substâncias são muito diferentes, conforme demonstrado a seguir. A temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius, a pressão de 1 atm, e a temperatura de ebulição do H2S é menos 60 graus Celsius. Essas diferenças entre as temperaturas de ebulição de substâncias podem ser explicadas pelo... Pessoal, sem olhar as opções, de cara, isso daqui entra no que nós chamamos de forças intermoleculares. Nós sabemos que a água, por ter oxigênio na sua estrutura, faz a chamada ligação de hidrogênio, que é uma interação muito mais forte do que as outras interações. O H2S não faz interação de hidrogênio, é uma ligação de polo simples, então essas interações são mais fracas. A consequência disso é que é necessário menos energia para fazer com que as moléculas se afastem e passem para o estado gasoso. No caso do H2S, conseguimos energia suficiente a menos 60 graus Celsius. No caso da água, é necessário aquecer até 100 graus Celsius. Temos aqui as opções, mas de cara, a opção correta tem que estar relacionada a forças intermoleculares. Então, item A, massa molecular das substâncias. A água tem massa molecular maior do que a do ácido sulfídrico, óbvio que não. Geometria das moléculas. O próprio enunciado diz que elas são angulares, então não tem nenhum problema na geometria. Como elas possuem diferentes arranjos espaciais, a molécula de água faz mais interações que entre as moléculas, aumentando a temperatura de ebulição. Não, o arranjo espacial é exatamente o mesmo. Interação que ocorre entre as moléculas. Na água, são formadas de ligação de hidrogênio, interações mais fortes do que as interações de polo no ácido sulfídrico. Correta, alternativa C. Mas vamos continuar. Alternativa D, tamanho das moléculas. Como o enxofre é maior que o oxigênio, isso faz que a molécula precise de mais energia para mudar de estado de agregação. Não, pelo contrário, precisa de menos energia no caso do H2S. F, número atômico. Como o oxigênio possui menos prótons no núcleo que o enxofre, ele então possui menos interações, por isso tem menor temperatura de ebulição. Não, a temperatura de ebulição é muito maior. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Questão 2. Variedades alotrópicas são formas com que um elemento químico se apresenta na natureza como substância simples.
No caso do oxigênio, ele é encontrado na natureza de duas formas alotrópicas diferentes, O2 e O3. Nesse caso, a variação ocorre pela quantidade de átomos na molécula, mas existem variedades que se dão pela estrutura cristalina do composto. Assinale a opção que apresenta duas variedades alotrópicas na estrutura cristalina. Então, não vale O2 e O3 na alternativa D, porque ele próprio já diz no enunciado que a diferença não é na estrutura cristalina, até porque são gases, mas sim na atomicidade, na quantidade de átomos. Bom, o caso mais clássico que nós temos, em que a diferença entre os alótropos é na estrutura cristalina, é o caso do carbono-grafite, carbono-diamante. Então, a alternativa C é a correta de longe. Só que nós temos, outros casos, outros exemplos, como o caso do empacotamento do enxofre. Existe o enxofre rômbico e o enxofre monoclínico, por exemplo. E vários outros exemplos. Ferro também apresenta variação alotrópica cristalina. Nós temos ali um caso de polimorfismo, seria um termo um pouco mais técnico nesse caso. Mas falando especificamente aqui do enxofre, o exemplo que nos dá, S2 e S4, o enxofre rômbico e S2 não se enquadram nisso. Fósforo branco e fósforo vermelho, eles representam, na verdade, moléculas com atomicidade distinta. Uma molécula de P4, uma molécula individualizada, o outro um polímero, né? Uma grande quantidade de átomos de fósforo que se ligam. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Vamos para a próxima questão, questão 3. A propanona, cuja fórmula estrutural é mostrada anteriormente, é um composto orgânico que pertence à função das cetonas. Esse solvente é comercializado como acetona, um removedor comum de esmaltes utilizado em salões de beleza. A respeito da propanona, é correto afirmar que o carbono da carbonila possui geometria, o carbono da carbonila é esse, e a geometria ao seu redor é o clássico exemplo de uma geometria triangular. Esse carbono, pela TLV, é do tipo sp2. Então, nós temos aqui uma geometria triangular, ou como alguns livros tratam, trigonal plana. Alternativa correta, alternativa C. Não é linear, não é angular, não é octaédrica, não é tetraédrica. Questão 4. Os modelos atômicos tentam explicar como é a estrutura de um átomo, já que este é uma partícula muito pequena e não pode ser vista a olho nu. Até hoje, os cientistas não conseguiram ver um átomo isolado, muito menos sua estrutura interna, mas os modelos tentam recriar esse átomo. Nesse contexto, o modelo atômico de Dalton defende que o átomo era uma estrutura maciça e indestrutível, mas poderia ser dividida em uma reação de fissão nuclear, por exemplo. A primeira parte está correta, a segunda, obviamente, está errada. Nessa época, a ideia de núcleo, prótons, nêutrons nem existia. Thomson propõe um átomo neutro dividido em duas regiões com partículas positivas e negativas. Duas regiões a gente pode até questionar. Agora, com partículas positivas, não, né? Ele considera ali uma esfera como um todo positiva, não exatamente partícula, né? A partícula seria os elétrons. Então, a alternativa B também está errada. Alternativa C. Chadwick organiza o núcleo em duas partículas, prótons com carga neutra e nêutrons com carga positiva. Pessoal, essa alternativa aqui, com todo o respeito ao edital dessa prova, é uma questão para aluno de ensino fundamental, ali aluno de nono ano, né? É óbvio que isso daqui está errado. Rutherford propõe a divisão do átomo em duas regiões, núcleo e eletrosfera, após realizar o experimento da lâmina de ouro. Sim, essa daqui é clássica e já é a alternativa correta. Mas vamos para E. Bohr organiza os elétrons em níveis de energia na eletrosfera, definindo que quanto mais próximo do núcleo os elétrons se encontram, mais energia eles possuem. Gente, na verdade, pelo modelo clássico que a gente fala, né, as órbitas mais externas é que apresentam maior energia. Só que isso é muito mais uma questão de sinal, né, uma questão de convenção. Por exemplo, as órbitas mais internas, os elétrons ali, numericamente falando, têm um valor de energia mais negativo. Então, por isso que a gente fala que é uma energia menor. Só que na prática, para retirar esse elétron, precisamos fornecer uma quantidade de energia maior. Pelo padrão aqui,
A alternativa D é a alternativa correta, porque de fato isso daqui vem do modelo de Rutherford, a ideia de núcleo e eletrosfera. Essa alternativa é, se você for ler como está escrito em um livro, ok, ela é considerada errada, mas ela tem uma interpretação meio duvidosa. Eu acho que esse é um ponto aqui, que se a pessoa quiser encher o saco ali da banca, questionar o gabarito, ela pode, tá? Utilizando ali alguns argumentos bem lógicos para isso. Mas a alternativa correta, com certeza, lá no gabarito deve ser a alternativa D. Questão número 5. A tabela periódica aumenta sua família de elementos com 4 nomes adicionais. Essa aqui foi uma matéria, eu acho que de 2018, se não me engano, quando apareceram esses elementos. Em sua 7ª fila, foram incluídos oficialmente 4 novos inquilinos. Os elementos 113, 115, 117 e 118, que foram batizados como nihônio, moscóvio, tenessino e oganessono, respectivamente. O primeiro deles, então aqui o nihônio, foi descoberto por cientistas do Instituto Riken do Japão. Os outros por equipes de cientistas da Rússia e dos Estados Unidos, todos eles integrados à tabela periódica desde janeiro. Não diz o ano aqui, mas como eu falei, eu acho que foi em 2018. Ou antes, não tenho certeza. A esse respeito, assinale a opção correta. Os 4 elementos descobertos estão localizados no 7º período da tabela periódica e apresentam 8 elétrons na camada de valência. Bom, eles estão sim no 7º período, só que não tem 8 elétrons na camada de valência, então está errado. Os 4 elementos descobertos são classificados como cisurânicos, já que apresentam um número maior que 92. Na verdade, aqueles que apresentam um número atômico maior do que 92 são os transurânicos, são os além do urânio. Alternativa C, o nihônio pertence à família dos calcogênios na tabela periódica. Então vamos olhar aqui, o nihônio está aqui e ele está na família do boro. Tá? Então ele não é um calcogênio, também está errada. O subnível mais energético do moscóvio é o 7p3. O moscóvio está aqui, ele é da família do nitrogênio, e como todo mundo lá da família do nitrogênio, termina com P3. Nesse caso, 7p3. Então está correta. A alternativa D é a correta, mas vamos olhar para E. O oganessono é classificado como um gás nobre. Ok, está no grupo do gás nobre, dos gases nobres, e compõe o ar atmosférico. Com certeza não, porque ele é um elemento artificial, ele não é um elemento natural. Então ele pode até ser chamado de gás nobre, embora não tenhamos nenhuma quantidade suficiente dele para saber exatamente o estado físico. Mas ele com certeza não faz parte do ar atmosférico. Questão 6. A figura precedente representa 4 sistemas formados por moléculas em que as bolinhas de cores diferentes representam átomos de elementos diferentes e bolinhas juntas que os átomos estão ligados entre si. Assinale a opção correta de acordo com essa figura. Então, considerando as substâncias no estado gasoso, o sistema 1 pode ser classificado como uma mistura heterogênea. O sistema 1 é esse daqui. Nenhuma mistura no estado gasoso é considerada heterogênea. Então, temos uma alternativa errada. B, os sistemas 2 e 4 são classificados como misturas. Então, 2 e 4 temos apenas um único tipo de molécula, então não são misturas, são substâncias puras. Então, alternativa errada também. C, o sistema 2 pode representar a molécula de CO2 que possui geometria linear. Realmente. O CO2 tem geometria linear, o carbono tem um raio maior do que o oxigênio. Pode ser. O sistema 1 é classificado como mistura de 2 substâncias compostas. O sistema 1 representa apenas substâncias simples. Cada uma das moléculas é formada por átomo do mesmo tipo. Então, D está errada. O sistema 3 pode representar uma molécula binária. Na verdade, não. Apesar de ter 2 átomos na sua formação, o sistema binário é considerado aquele formado por 2 elementos químicos. Então, a alternativa correta é, de fato, a alternativa C. Aqui nós temos o CO2. Questão de número 7. A adrenalina, também conhecida como epinefrina, é um hormônio liberado na corrente sanguínea que tem a função de atuar sobre o sistema cardiovascular e manter o corpo em alerta para situações de fortes emoções ou estresse, como luta, fuga, excitação ou medo. Considerando-se a fórmula estrutural da adrenalina,
representada na figura precedente, é correto afirmar que o número de ligações sigma e π presentes em uma molécula de adrenalina corresponde respectivamente a. Então a gente vai ter que contar aqui as ligações, nada muito difícil. Bom, vamos começar contando as ligações do tipo π. Então temos 1, 2, 3. Só que com isso a gente só consegue eliminar a alternativa C, né? Todas as outras apresentam 3 ligações π. Vamos contar então as ligações sigma. Primeiro vamos contar as ligações que estão representadas aqui. Então olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então temos 13 representadas. Agora vamos somar as que estão indicadas. Como assim? Aqui nós temos o OH, então temos uma ligação oxigênio-hidrogênio que não está representada aqui pelo tracinho, mas ela está indicada. Então temos aqui 1, 2, 3, 4, e aqui nós temos 3. Então 4 com 3, 7. Então mais 7, temos um total de 20 ligações sigma. E além disso, nós temos as ligações que não estão representadas nem indicadas. São os átomos de hidrogênio que faltam aqui para completar a valência do carbono. Então aqui nós temos 1, 2, 3, aqui 4, 5, 6 e só, né? Então mais 6, se eu não esqueci, temos um total de 26 ligações sigma. A alternativa correta, portanto, a alternativa é. Faltou mais algum, gente? Eu acho que não, né? Eu acho que é esse aqui mesmo. 26 ligações sigma e 3 ligações π. Pessoal, acho que nós já fizemos 7 questões. O vídeo já está um pouco grande, já deu para comentar bastante coisa. Mas, pelo menos até essas questões, deu para ver que foi uma prova bem tranquila. Algumas questões, inclusive, de nível fundamental, ou ali de primeiro ano de ensino médio. Outras eu não concordo tanto com as afirmativas. Acho que poderia ter sido formulada melhor. Tá? Nos próximos vídeos eu continuo resolvendo mais questões para vocês. Temos um total acho que de 32 questões, então teremos mais uns 3, 4 vídeos pela frente. Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma e, por favor, caso conheça alguém que venha fazer esse concurso lá para o estado de Alagoas, indica esse vídeo para ele e recomende ele a se tornar membro aqui da Universidade da Química. Tá certo, pessoal? Valeu então e até o próximo vídeo.